E hoje eu tô ficando bem polêmico. Tem que ter coragem de falar desse tema, né? Mas eu sou corajosa o suficiente pra falar desse tema. Por quê, né? Por que muitas mulheres não sentem prazer na relação sexual? Qual a causa, né? O que será que causa essa falta de prazer na relação sexual? Só para pensar, a gente nunca se questiona sobre isso, né? A gente nem conversa com quase ninguém. A gente costuma conversar com nossas amigas, né? Com nossos familiares a respeito desses aspectos da sexualidade, né? E muitas vezes foi uma trava na minha vida. Hoje, graças a Deus, não é mais, né? E a pergunta é: por que eu não sinto prazer na relação sexual? Por que eu sinto dor na relação sexual? Por que muitas vezes é tão difícil me conectar com meu parceiro? Por quê? Será que eu tenho algum bloqueio sexual? Será que você tem algum bloqueio sexual? Que não sabe que tem? Convida aí aquela sua amiga que às vezes você tá conversando com ela e às vezes ela fala assim: nossa, parece que eu não consigo sentir prazer pelo meu marido. Parece que todo homem que eu arrumo eu não consigo sentir prazer. Para que eu faço só por fazer? Tem hora que eu sinto dor. E tem hora que ocorre até sangramentos na relação após a relação sexual. E hoje eu vim aqui pra contar pra você por que isso acontece. Qual a causa? Qual o porquê? Você já se questionou o porquê disso? Já se questionou o porquê de estar sentindo isso tudo? Alguém te falou o porquê? A primeira parte, quando a gente passa por essa questão, a gente vai procurar o ginecologista, né? A gente faz algum tratamento e tudo. Mas e quando você fez o tratamento e não melhorou? Você continua sentindo a mesma coisa. Será que isso está só no seu físico ou está além do físico? Porque muitas vezes... Oi Maria Eduarda. Boa noite. Porque muitas vezes está além do nosso físico. Essa falta de prazer nas relações sexuais. Porque a gente vem de um padrão muito antigo, que muitas vezes as mulheres, desde a antiguidade, não tem essa questão da mulher sentir prazer na relação sexual. A maioria das vezes, o homem ia lá, tomava sua esposa. Muitas vezes, muitas mulheres passavam por questões de abuso no relacionamento, abuso pelos seus familiares. E muitas vezes cria-se esse bloqueio sexual por várias questões. Às vezes pode ser por questões pequenas e simples ou por questões complexas, que vai causando essa falta de prazer na nossa relação sexual. Oi Maria Eduarda, é um prazer te ter por aqui. E a minha percepção vem disso. Quando a gente vai estudando ao longo da história, a gente vai percebendo isso, né? A gente olha um pouquinho lá, é um padrão muito antigo. A gente olha um pouquinho pra trás, a gente lembra que o homem da caverna, o que ele fazia? Ele pegava o cabelo da mulher, puxava o cabelo da mulher, fazia o amor com a mulher, que nem amor é aquilo ali, né? Aí vai passando o tempo, chega uma época da Idade Média, tem até novela que eu acho engraçado, né? Que a gente ria, quando eu olhava aquilo, eu ficava assim olhando e pensava, Jesus amado, que absurdo. Que o homem ia lá, ele pegava a sua esposa, tomava a sua esposa e falava assim, hoje eu vou lhe usar. A coitada era usada. Muitas vezes, também a falta de diálogo que a gente tem, né? Talvez a gente não dialogue um com o outro para saber o porquê que tá causando isso, a falta de diálogo entre o parceiro, a falta da gente falar desse assunto. A gente tem até medo de falar desse assunto. Agora tá melhorando um pouquinho, mas antigamente os nossos pais: não faça essas coisas não, menina não pode falar essas coisas. Se é coisa de moça, moça não pode falar essas coisas não. Então a gente não tem esse diálogo onde uma mãe conversa com seu filho sobre as questões da sua sexualidade, onde o pai conversa com seu filho sobre as questões da sexualidade. A gente tem muito tabus ainda. E não só tabus, questões realmente que aconteceram na nossa infância. A maioria das mulheres que não consegue sentir prazer na relação sexual foi porque em algum momento da sua vida ela passou por algum trauma.
alguma coisa aconteceu que fez com que ela não conseguisse sentir, tivesse esse bloqueio na sexualidade. Às vezes pode vir da religião, porque muitas vezes tem religiões que pregam que a sexualidade é pecado, é errado. Sendo que se pra gente vir ao mundo, precisou dos nossos pais se relacionar. Oi, acho que é Oi, Canibale, não sei como é que fala seu nome direitinho, espero que eu esteja falando certo. Eu tinha uma época que peguei umas crenças que sexo era pecado. Uma coisa tão boa que nos dá prazer, que nos, que traz vida ao mundo, a gente pensa que é pecado. Então tem essas crenças que sexo é pecado. Também, alguma coisa aconteceu também na sua infância, porque muitas vezes o que acontece? Os nossos pais têm várias questões. Pode começar com o bebê, porque acontece dos pais ter uma relação sexual junto com os bebês, né? Tipo assim, o bebê tá lá no bercinho, dormindo. E às vezes é no mesmo quarto que os pais. Esse bebê ouve a relação sexual dos pais. Sente a energia sexual no quarto. E ali ele passa por um abuso. Porque acontece muito. Se a gente for olhar um pouquinho para trás, quando a gente faz... Porque que eu tô com a mesa quântica, e na mesa quântica a gente pesquisa idades. E aí tem hora que aparece 1 ano de idade, aparece 0 ano, aparece 9 meses. Então alguma coisa aconteceu. Às vezes aconteceu com a nossa mãe. Às vezes aconteceu quando a gente era bebê. Os nossos pais às vezes estavam lá no quarto, no vucu-vucu, fazendo vucu-vucu lá. E o nosso berço era dentro do quarto. E ali criou um trauma e fica no nosso inconsciente. Nem tudo a gente tem no nosso consciente. Porque o nosso eu, ele cria para nos proteger. Muitas vezes também, a gente viu, a gente estava no outro quarto, a gente estava maiorzinho já. Aí os nossos pais estavam no vucu-vucu, fazendo aquela boreira. E a gente pensa assim, meu pai tá batendo na minha mãe, meu pai tá batendo na minha mãe. O que será que eles estão fazendo naquele quarto? E a gente já cria um bloqueio. Ou às vezes a gente viu nossos pais namorando e ficou assustado com aquilo, a gente nunca tinha visto aquilo. Ou realmente a gente passar por algum tipo de abuso, onde que às vezes tocaram no nosso corpo quando a gente era criança, ou adolescente, ou até na vida adulta. Tocaram nas nossas partes íntimas. Ou às vezes fizeram alguma coisa perto da gente, a gente viu e ficou assustado. Ou a gente passou por um abuso realmente sexual mesmo. Porque o abuso, ele tem várias vertentes, né? Quantos de nós já não viu algum homem meio louco do outro lado, lá fazendo coisa errada, lá no... a gente tava passando, viu um homem pelado fazendo outras coisas. Esses dias pra trás eu vi um vídeo de um homem que tava no ponto de ônibus se masturbando no ponto de ônibus. Que coisa feia, né? Imagina se a criança vê uma coisa dessa. Fica assustada. Não sabe o que está acontecendo. E ali cria um bloqueio sexual. Às vezes realmente aconteceu algum tipo de abuso na sua infância. E aí, quando a gente vai para a vida adulta, a gente vai com bloqueios. A gente vai com traumas. Porque alguma coisa aconteceu antes que criou esse bloqueio. Pode ter sido na nossa infância, pode ter sido na nossa adolescência, ou na nossa vida adulta. Às vezes você pegou carona com alguém e esse alguém passou a mão nas suas pernas e ali você criou um bloqueio sexual. Às vezes, só de alguém te olhar ali criou algum bloqueio sexual, porque muitas vezes tem tipo assim, você tava brincando, era criança, sentou lá, tava brincando, e aí chegou um adulto e ficou te olhando com um olhar maldoso, com as más intenções. Às vezes também acontece de muitas vezes a gente... Porque isso era tido muito como comum antigamente. A gente sentou no colo de algum tio, do pai ou do padrasto de alguém e sentiu uma má intenção ali, criou um bloqueio sexual. Então o bloqueio sexual ele começou muito tempo antes. Aconteceu alguma coisa na sua vida que gerou esse bloqueio. E aí quando a gente vai para as relações sexuais, tanto o homem quanto a mulher, já vai com medo. Muitas vezes o homem também... por uma crença, assim, de que às vezes os próprios pais levavam os filhos para aqueles... Eles chamam de puteiro, né? Ou chama de... tem vários nomes, bordel, não sei o quê.
E aí o homem aprende também que ele aprende só a usar a esposa, a só usar a mulher. Ele não entende o real aspecto, o real valor daquela mulher. Porque na minha concepção, todo corpo é um templo divino. É um receptáculo onde habita nossa alma e nosso espírito. Mas muitas das vezes nós não fomos ensinados a respeitar o corpo. Ter o respeito pelo corpo do outro. Portanto, que às vezes o certo seria até quando vai trocar o bebê, pedir licença para aquele bebê. Desde criança, ensinar que aquela criança, aquele corpo dela, não deve ser tocado por qualquer pessoa. Tanto o menino como a menina também. Às vezes também aconteceu alguma coisa também no sexo, né, quando a gente é criança, porque criança é curioso, adolescente é curioso. E às vezes ali aconteceu algum envolvimento entre irmãos, entre primos. Aconteceu de a gente ver alguma coisa. E aí a gente começa a criar bloqueios na nossa vida. E a gente vai para nossa vida relacional com vários bloqueios. E a gente tem até medo de se aprofundar nesse assunto. De se aprofundar como que eu faço para me relacionar melhor. Como que eu faço para melhorar a minha relação com a minha parceira, a minha relação com o meu parceiro. Como que a gente faz para melhorar isso? A gente não pesquisa, a gente não fala muito. Nas escolas, claro que tem os níveis de idades que se pode se falar disso. Mas não fala muito disso, da mulher sentir o prazer. Muitas vezes também o homem, muitos homens, não estão muito preocupados se a mulher vai sentir prazer ou não. Assim, muitos estão preocupados com o próprio prazer deles. Se ela vai sentir dor, se ela vai gostar ou não, tanto faz para ele. Ele está preocupado com o seu próprio prazer. E muitas vezes a gente não tem esse diálogo. A gente não pergunta pro outro, você tá gostando? Tá bom. Como é que a gente pode melhorar isso? Muitas pessoas têm até medo de falar, muitos ficam com raiva quando vai falar disso com seu parceiro, com essa parceira. Tem muitas mulheres que estão com seus parceiros e nunca tiveram um orgasmo sexual. Nem sabe o que é. E nós mulheres, a gente tem a tendência de conseguir aguentar muito, porque desde criança a mulher tem que cuidar da casa, desde criança a gente tem que ajudar a mãe, desde criança a gente já tem que dar conta de tudo, e desde criança a gente já sabe aquela tanto de responsabilidade. Então quando a gente vai pro relacionamento, a gente pensa, não tá bom a sexualidade, vou aguentar assim mesmo. E a gente vai aguentando tudo. Só que isso vai machucando a gente, vai adoecendo a gente também. Muitas mulheres estão adoecendo por questões... Muitas mulheres estão adoecendo por questões no útero, nos ovários, até questões de virginite, por questões, às vezes, da infância, passado por algum tipo de abuso, ou às vezes, por questões, às vezes, do parceiro não saber, e dos dois não dialogar, não se relacionar, não falar sobre o assunto. Hoje, cada dia que passa, a gente tem menos diálogo um com o outro, pra saber se tá indo bem, se tá gostando. Oi, Jéssica, se tiver alguma perguntinha, pode estar perguntando. E também, até a questão, assim, a mulher, nós mulheres, o homem ele é muito rápido. E nós mulheres, a gente tem um tempo para sentir prazer na relação sexual. A gente demora muito mais que o homem para sentir prazer. E muitos homens, às vezes, não têm paciência, às vezes não sabem também. Também, às vezes, a gente, por a mulher demorar um pouco mais, porque a mulher ela tem a questão do tempo de lubrificação, do tempo dela se sentir excitada. E cada corpo é único, cada corpo nosso é único, cada um tem sua forma de sentir prazer. Às vezes a minha forma de sentir prazer não é a mesma forma que você. Então a gente também tem que descobrir o nosso corpo, né? A gente também não é ensinado a conhecer o nosso corpo. Eu acho que é legal um projeto que eu vejo Me Proteja, que já ensina a gente a conhecer o nosso corpo. Aqui, ó, aqui é o seio, aqui é o bumbum, aqui é a perninha. Tá ensinando as crianças a conhecer o seu corpo, porque muitas vezes a gente não é ensinado a conhecer os nossos corpos. É importante a gente conhecer os nossos corpos também. A gente conhecer a gente. Saber que parte do meu corpo que me dá prazer, que parte do meu corpo que não dá. Como é que é meu corpo? Que corpo é esse? Como é que é? Eu tô me tocando, né? Meu rosto é assim. Nossa, quando a pessoa faz assim, eu me sinto mais com prazer. Quando um determinado namorado meu fazia assim, nossa, eu me sentia com mais prazer. Nossa, ainda não tô sentindo muito prazer com essa pessoa. Muitas vezes a gente pensa assim,
é porque às vezes a gente falta diálogo, falta a gente aprofundar nessa questão, a gente pesquisar um pouco a respeito. E hoje em dia tem tantos meios, né, pra gente ter mais prazer na relação sexual. Mas o mais importante disso tudo é você se questionar. Será que não aconteceu alguma coisa lá na minha infância, na minha adolescência, ou na minha vida adulta, que criou um bloqueio sexual em mim? Será que não foi quando eu ia na igreja e falava que era pecado? Ou quando eu ia em alguma religião falava que era pecado? Ou às vezes, ou às vezes o meu parceiro às vezes não tá sabendo muito como me ajudar, e eu também não tô sabendo como que nós se relaciona, porque a gente não fala sobre isso. Então você pode conversar com seu parceiro, e às vezes primeiro você tem que se conhecer, você vai ter que conhecer o seu corpo. E aí você vai ter que um dia lá tomar. Vai ser estranho eu falar isso, mas você vai lá tomar seu banho e ver como é que é o seu corpo. Toca no seu corpo. Aqui é meu rosto, aqui é meu seio, aqui é meu bumbum, aqui é minha vagina. Toca no seu corpo. Passa a mão no seu corpo, sente seu corpo. E vê como que é seu corpo. Sente seu corpo. Começa a ver quando você namorava com alguém. Que parte do seu corpo que ele tocava, que te dava prazer, que você sentia mais prazer. Porque também a gente tá muito no modo mecânico também. A gente tá parecendo robô, né? É tipo assim, é um trem rápido, é uma correria. A gente nem para pra pensar que parte do corpo que o meu parceiro sente mais prazer, minha parceira sente mais prazer. Que parte do corpo? Que parte que eu sinto mais prazer também? Que parte também? Aí pra você saber a parte que tem mais prazer, você vai ter que tocar no seu corpo, descobrir como que é seu corpo. E às vezes até a questão... isso quase ninguém fala na live, tem que ter coragem de falar isso, mas eu vou falar. Você já se masturbou alguma vez? Ai meu Deus, a Paula tá falando essas três na live. Eu tô falando já. Alguma vez você já se tocou, viu como é que é? Como que você sente prazer? Porque pra nós mulheres, o maior órgão de prazer é o clitóris. Aí, se você não sabe o que é clitóris, olha no Google que você vai entender. É o órgão que nos dá mais prazer. E há estudos que apontam que ele foi realmente criado para nos dar prazer. Para a mulher sentir prazer. Então, se Deus criou isso, Deus não criou por acaso. Então ele falou assim, eu quero que esse povo seja feliz. Quero que esse povo sinta prazer. E aí você vai ter que se tocar, vai ter que ver. E ver, olhando no seu clitóris, conhecendo seu clitóris, conhecendo sua vagina. E não só nos órgãos sexuais. Às vezes é um beijinho no pescoço que você sente mais prazer. Às vezes é um toque aqui, um toque ali. É você conhecer o seu corpo também. Conhecer onde que te dá prazer, onde sente mais prazer. E você tá aqui na live, pode perguntar, viu? Pergunta. E você ir se conhecendo. Por quê? Quando você se conhece, você pode... E também você pode perguntar também. Porque tem hora que a gente morre de vergonha. Mas você pode chegar no seu parceiro e falar assim, olha... Te perguntar assim... Eu sei que a gente nunca falou sobre isso. Eu tô meio com vergonha de falar disso. Mas te perguntar como que você sente mais prazer. Aí... Você fala pra ele, eu também, porque o outro não sabe, viu? A gente pensa. Eu também achava que os outros liam mente. Mas os outros não lêem mente. Não sabe. Então, você vai ter que falar como que você sente mais prazer. Mas precisa saber como que você sente mais prazer, você vai ter que se conhecer. Então, conheça o seu corpo, conheça as partes do corpo que te dá prazer. Pergunte pro outro também, como que ele sente mais prazer. E também tenha mais conexão com o seu parceiro também. Porque muitas vezes a gente nem tem conexão um com o outro. O olhar, olho no olho. Uma das coisas mais legais que eu acho, assim, pra gente ter mais conexão de prazer um com o outro, é o Tantra. Porque o Tantra, a primeira parte, a gente se conecta com um com o outro. A gente se conecta ali com a alma do outro, com o espírito do outro, com o corpo do outro. Porque muitas vezes a gente vai naquele vucu-vucu, mas não tá nem tocando no corpo do outro, conhecendo o corpo um do outro. Então, pra você começar a sentir prazer também, pratique o Tantra com seu parceiro. Vai tocando no corpo do o seu parceiro toca no seu corpo. E vocês vão conhecendo o corpo um do outro, pra vocês verem como cada um sente prazer, como que é bom estar ali, olhando nos olhos uns dos outros, se reconectando. Prepara também o ambiente também, que muitas vezes a gente nem prepara o ambiente. Coloca uma música boa também, pra você e pro outro também. Abra pra vocês se relacionarem. Tira um tempo pra ter a relação também. Também, muitas vezes, nós mulheres não sabemos que a gente pode também, hoje em dia... gente, eu vou falar, mas eu vou soltar essa. Tem muito sex shop, né? E lá tem lubrificantes para nós mulheres, porque nós temos dificuldade de se lubrificar, né?
A nossa vagina, se o homem, até a gente chegar no ponto de prazer e tudo, a nossa vagina, ela às vezes fica um pouco áspera. Então, às vezes é bom também a gente usar de lubrificante também. Usar de lubrificante e também se permitir imaginar, né? Como que, às vezes, conversar com seu parceiro, vamos inovar aqui, o que a gente pode mudar uma posição, a gente pode criar um cenário, a gente pode criar uma fantasia, a gente pode também ir em algum lugar diferente. Procure se reconectar com seu parceiro também. Mas, Rafa, mas eu já fiz isso tudo, mas sabe, Rafa, às vezes quando eu vou ter relação com meu parceiro, parece que eu fico irritada, parece que eu fico nervosa, não consigo relaxar, é muito rápido, a gente até apagar a luz, não quer mais nada, é aquela correria. Então, talvez você tenha algum bloqueio. Então, é necessário, às vezes, você está procurando ajuda terapêutica. Eu já sou especialista nessa área. Eu já tive bloqueios na sexualidade devido a crenças religiosas também, e não só crenças religiosas, mas questões de abuso. E o abuso, às vezes, pode ser complexo e difícil, ou às vezes pode ser um abuso sutil. Às vezes você viu alguém fazendo alguma coisa na rua, às vezes alguém te tocou de forma diferente, e isso criou um bloqueio em você. E aí você tem que ir trabalhando na sua mentalidade para que você volte a pensar diferente sobre a sua sexualidade. Por quê? Deus só quer que a gente sinta prazer. Deus não criou esse corpo nosso só para... Porque alguns pensam que sexo é só para procriar. Vamos procriar, é só para ter filho. Não é. É para os dois serem felizes, né? Para os dois chegar a exatese, né? E me diz aí, você tem alguma dúvida, alguma pergunta que você gostaria de fazer sobre esse assunto? Deixa aqui embaixo. E me fala, o que você pensa sobre esse assunto? Me fala um pouquinho sobre o que você pensa. Em relação a esse assunto, sexualidade, bloqueio sexual, por que você não sente prazer? E também, vá além também, porque muitas vezes a gente fica só focado no prazer só de relacionamento. Que áreas da vida também que você pode encontrar mais prazer? É fazendo um esporte? É uma academia? É uma dança? É uma meditação? É um yoga? É um pilates? É tomando um cafezinho? Procure também outras formas de prazer também. É importante para a gente buscar várias formas de prazer, não só só o prazer sexual também. É muito importante também a gente se expandir para essas outras áreas também. E pesquise sobre o assunto, pesquise sobre o seu corpo feminino. Porque há muito tempo lá atrás eu tive que pesquisar também. Eu fui lá pesquisar, será como que eu faço para sentir mais prazer nessa relação? Aí eu fui lá, dei uma olhada, entendi um pouco mais que a gente tem um pouco do clitóris, a gente tem o clitóris que dá mais prazer, a gente tem um ponto G que dá mais prazer na gente. Fui conhecendo também o meu corpo, entendendo como é que eu gosto, como é que eu não gosto. Às vezes também a gente pode conversar sobre esse assunto, né? É muito importante a gente debater sobre esse assunto. Mas agora, Rafa, mas entendi tudo que você falou, vou procurar aplicar algumas coisas que você falou, mas realmente ainda é muito difícil pra mim. Às vezes tem hora que eu sinto dor, tem hora que eu fico irritada, tem hora que também, às vezes eu sinto que eu já passei por alguma questão de abuso e eu sinto que eu tô revivendo a questão do abuso. E aí cabe um tratamento terapêutico, né? Hoje eu sou especialista nessa área, eu sou especialista em abuso e relacionamentos abusivos e ruins. E eu vou tratando os danos e sequelas, porque quando a gente trata aquilo que está bloqueando a sexualidade, a gente volta a sentir prazer. A gente volta a se relacionar melhor com o nosso parceiro. Porque muitas vezes a questão não é com o nosso parceiro. É igual um filme chamado Mulher de Muita Sorte. E depois, se vocês quiserem assistir, ela mostra no início do filme. Ela é jovem, adolescente, tem lá por volta de uns 15 anos, 16 anos. E aí ela tá indo pra escola, gosta da escola. E ela começa com o seu primeiro namorado. E ali, depois daquele primeiro namorado, eles estão se relacionando, ela confia nele. E eles vão pra uma festa. Quando chega nessa festa, por conta de bebidas, drogas, eles colocam drogas na bebida dela. E aquele parceiro que ela confiava, ele vai lá e naquele momento, por influências dos amigos, eles abusam dela naquela festa. Quando ela vai pro futuro, ela arruma outro parceiro, ela vai ter a sua sexualidade com seu parceiro, o que acontece com ela? Ela, muitas vezes,
ela começa a ser muito lá ela até fala muito sobre sexualidade, sobre as coisas da sexualidade, mas quando ela vai com o seu parceiro ter a sua sexualidade, ter o seu momento amoroso com o seu parceiro, ela começa a ficar irritada com o seu parceiro, nervosa com o seu parceiro. E aí ela começa a ter problemas na sua relação. Só que aí, se a gente olhar um pouquinho para trás, ela sofreu um trauma lá na vida dela. E esse trauma criou esses bloqueios na vida dela. Às vezes você sofreu algum trauma que te bloqueia também. E que bloqueia a sua relação sexual. Então é importante a gente olhar. Às vezes fala assim, Rafa, não lembro de nada não. Mas muitas vezes eu te contar. Às vezes é igual eu te contei. Às vezes, quando você era bebê, seu pai e sua mãe tinham um berço seu dentro do quarto. E às vezes você ouviu os dois fazendo relação sexual. E lá tinha energia sexual e você só ouviu. Só de você ouvir ali criou um trauma, um bloqueio na sua sexualidade. E aí às vezes você tá travado e não entende o porquê. Então é importante a gente olhar para essas questões. Então agora eu vou fazer uma dinâmica aqui. De 0 a 10, quanto que você está satisfeita com a sua sexualidade? Você consegue sentir muito prazer no seu relacionamento? Pega um caderninho aí. Ou faz... É bom a gente anotar, né? De 0 a 10, como está a sua satisfação sexual? Você consegue sentir prazer quando você está se relacionando com alguém? De 0 a 10. Vai refletindo, vai pensando. De 0 a 10, como que tá o lado afetivo, o lado amoroso, a química, a paixão, o amor, o afeto entre você e o seu parceiro? De 0 a 10, como é que tá indo? Ou se você não tem ninguém, como que era nos seus outros relacionamentos? Como que acontecia? De 0 a 10, como que era você e seu parceiro nos seus outros relacionamentos? Era bom? A sexualidade fluía bem? Você sentia prazer ou não sentia? O amor, a química, a conexão era boa ou não fluía? Ou após a relação sexual acontecia algum tipo de sangramento, acontecia de você sentir dor, acontecia de você ficar irritado, acontecia alguma coisa assim? Vai analisando como que é a sua sexualidade ou como que era. Às vezes você tá solteiro agora, às vezes você tá no relacionamento. Como que é? Você sente assim que você tá meio bloqueada nessa área? Tem algum bloqueio? E o que eu gostaria de pedir pra você? Se você sentir que tem algum bloqueio. A primeira parte é você procurar, às vezes, praticar o Tantra com seu parceiro, né? Pesquise um pouquinho mais sobre Tantra, aprofunde um pouquinho. Aí na internet tem muita coisa. Depois do Tantra, é você buscar de lubrificante também, que nós mulheres somos mais sensíveis. A gente tem um tempo pra gente sentir prazer. E conversa com seu parceiro, fala assim, olha, como eu sou mulher, nós mulheres demoramos um pouquinho mais pra gente sentir prazer. Eu gostaria, assim, que... Porque o homem, ele, com certeza, na maioria das vezes, ele já tem o seu prazer primeiro que a mulher. E a mulher demora um pouco mais. Então, ele vai ter que ter mais paciência com você. E compreender que não é que é drama, que não sei o que, isso aqui é da mulher. A gente demorar mais. Toda mulher demora um pouco mais que o homem. Até a gente chegar nos picos de prazer, né? A gente demora um pouquinho mais. E não se julgue, não se condene se você demora um pouco mais. Isso é normal para toda mulher. Depois que você fez essa questão, procure também, às vezes, renovar o seu relacionamento. Às vezes, com alguma fantasia, com algum romance. Procurando, às vezes, trocar as posições. Procurando, às vezes, em um lugar legal. Para vocês se reconectarem. E também, se você quiser uma ajuda mais aprofundada, me chama no direct falando assim, eu quero desbloquear minha sexualidade. E eu vou estar fazendo uma consulta específica e diagnóstica pra gente ver o que será que tá bloqueando, o que será que tá acontecendo, que essa sexualidade tá travada, tá bloqueada. Me diz aí se valeu a pena ter visto aqui essa palestra, essa live. Me diz como que tá. E eu gostaria de propor agora para você uma técnica que eu vou te explicar para te ajudar a desbloquear um pouco a sua sexualidade. Que vai te ajudar. É uma técnica terapêutica e científica chamada EFT. Essa técnica permite que a gente desbloqueie nossa parte sexual também. Então, fala que você vai querer participar comigo. Você que está assistindo aí, que eu vou te ensinar uma técnica aqui para você ir aplicando. A gente vai aplicar junto eu e você.
Depois que a gente aplicar eu e você, eu vou precisar que você continue aplicando à noite, durante o dia, até você ver que esse bloqueio tá se resolvendo, tá melhorando. Você topa? Pode ser que você fique um pouquinho de vergonha. Então, eu vou fazer aqui, junto com você, e você vai repetindo junto comigo. Eu vou te ensinar os pontos que a gente vai tocar. Ó, a gente vai tocar aqui primeiro. Depois a gente vai tocar aqui. Que a gente vai batendo, viu? Que são os... Todos nós, a gente temos meridianos e pontos de energia. Já viu quando o médico, que é acupunturista, a pessoa que faz acupuntura, ele coloca as agulhas em pontos específicos? Porque a gente tem pontos energéticos. A gente tem chakras, a gente tem nadis. Esses pontos energéticos, muitas vezes, por alguma questão que aconteceu no nosso passado, ele fica bloqueado. E quando a gente toca nesses pontos energéticos, a gente atinge o nosso emocional e o nosso mental e a gente pode desfazer um bloqueio. Então eu vou te dar aqui uma técnica de presente para você que ficou aqui até comigo, até no finalzinho dessa live. Vai ser rapidinho, no máximo 5 minutinhos. E vai te ajudar a desbloquear a sua sexualidade. É que você me volte a sentir prazer. Aí você vê assim, Rafa, você me ensinou a técnica, mas parece que ainda tá travada. Aí você me chama no direct, me chama no privado, que aí precisa de um tratamento mais aprofundado, mais específico. Então, bora participar? Tá aqui Eunilde. Oi, Eunilde. Agora a gente vai começar a aplicar aqui no finalzinho da live. A gente vai aplicar uma técnica para desbloqueio da sexualidade, chamada EFT, uma técnica científica que ajuda a gente a desfazer os bloqueios. E aí eu vou mostrar os pontos que a gente vai estar tocando. A gente vai tocar aqui na mão, vai batendo aqui no ponto do karatê, depois a gente vai bater aqui que é outro ponto do karatê. A gente vai bater na cabeça assim. A gente vai bater aqui, ó, aqui nas sobrancelhas, vai bater assim. A gente vai bater debaixo dos olhos. A gente vai bater aqui do ladinho. Vocês podem fazer junto comigo, viu? A gente vai bater aqui, ó, aqui embaixo, aqui assim, ó. Para baixo do nariz, assim, a gente vai bater. E sempre usando as duas mãos, viu? Que tem que ativar os dois lados do cérebro. E é bilateral. Aqui também a gente vai bater. A gente vai bater aqui, ó, no timo, ó. No timo, que é o... Aqui tem um time, a gente vai bater aqui. A gente vai bater aqui também na linha de sutiã. Mulher é fácil, né? A linha de sutiã. Se você é homem, não tem problema não. Bate aí que dá certo também, né? Esses são alguns pontos energéticos de energia. E você vai repetir a frase comigo. Aí você pode também modificar. Às vezes você sente dor, você pode falar assim, porque você fala assim, mesmo que eu sinta dor na relação sexual, mesmo assim eu me amo e aceito profundo completamente. Se você não sente prazer, mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, a gente... Ó, vou fazer um aqui pra gente ver primeiramente. Então, vou pedir pra você, se você fechar o quarto, vou dar um minutinho pra você, fecha o quarto aí um pouquinho, que vai ser eu e você aqui agora. Fecha o quartinho, vai ser esse momento nosso. Eu vou precisar só de 5 minutinhos seu. Fecha o quarto, fecha a porta, vai ficar só eu e você aqui, que eu preciso da sua atenção nesse momento. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito mesmo. Aguardar um minutinho, dar um tempinho pra você, só fechar a porta e a gente já começa. Então agora, vamos lá. Eu vou pedir que você bata aqui, mesmo que você não pode fazer agora, você pode fazer depois, então. Você pode resistir aqui. Aí você vai bater aqui, ó, no ponto karatê. Aí você vai falar assim, mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, mesmo assim, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, mesmo assim eu me amo e me aceito profundo e completamente. Pode ser também que você fique um pouco irritada, pode ser que você chore, tá tudo bem. Tá, a gente tá mexendo, a gente vai desbloquear, é um desbloqueio. Pode ser que você fica triste, pode ser que venha uma lembrança. E tá tudo bem. Faz parte. Pode ser que você lembre de uma coisa que você tinha esquecido e tá tudo bem, é pra tratar.
Às vezes a poeira tem que subir pra gente tratar, né? Então vambora, né? Mesmo. E não tem problema, não precisa ficar com medo. A técnica vai aliviando. Mesmo que eu sinta dor na relação. Ó, que eu sinta. Eu vou pôr. Não sei se eu falo dor ou prazer, né? Vou pôr prazer. Mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual. E se for dor, você fala dor. Se for sangramento, mesmo que eu tenha sangramento na relação sexual, você pode falar. Mesmo que eu tenha medo, tristeza, o que você sentir, você pode falar. Mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, mesmo se eu me amo profundo completamente. Mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, mesmo se eu me amo profundo completamente. Mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, mesmo se eu me amo profundo completamente. Mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, mesmo se eu me amo profundo completamente. Mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, mesmo assim eu me amo profundo e completamente. Mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, mesmo assim eu me amo profundo e completamente. Mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, mesmo assim eu me amo profundo e completamente. Mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, mesmo assim eu me amo profundo e completamente. Aí você repete essa frase 3 vezes. Você pode modificar de acordo com o seu contexto. Mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, mesmo assim eu me amo profundo e completamente. Mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, no ponto da cabeça, hein? Pode fazer junto comigo, vai ficar mais fácil. Mesmo assim eu me amo profundo e completamente. Mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, mesmo assim eu me amo profundo e completamente. Mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, mesmo assim eu me amo profundo e completamente. Mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, mesmo assim eu me amo profundo e completamente. Mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, mesmo assim eu me amo profundo e completamente. Mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, aí você bate debaixo dos olhos, mesmo assim eu me amo profundo e completamente. Aqui, debaixo do narizinho, né? Mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, mesmo assim eu me amo profundo e completamente. Mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, mesmo assim eu me amo profundo e completamente. Mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, mesmo assim eu me amo profundo e completamente. Mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, mesmo assim eu me amo profundo e completamente. Ah, eu esqueci de falar dessa aqui, tem a clavícula também. Mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, mesmo assim eu me amo profundo e completamente. Mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, mesmo assim eu me amo profundo e completamente. Agora ali no sutiã, mesmo que eu não sinta prazer, você vai bater, né? Mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, mesmo assim eu me amo profundo e completamente. Mesmo que eu não sinta prazer, agora no timo, mesmo que eu não sinta prazer na relação sexual, mesmo assim eu me amo profundo e completamente. Aí você bate agora no topo da cabeça, falta de prazer na relação sexual, aí nós não voltamos pra mão, viu? Falta de prazer na relação sexual, falta de prazer na relação sexual, falta de prazer na relação sexual, falta de prazer na relação sexual. Se for dor, você fala dor. Falta de prazer na relação sexual, e se vir uma lembrança, você vai batendo e vai falando. Falta de prazer na relação sexual, 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 falta de prazer na relação sexual. É bom que você faça até com os olhos fechados, mas pra você pegando, né? Você pode fazer com os olhos abertos. Falta de prazer na relação sexual, 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 falta de prazer na relação sexual. Aí vocês podem ir batendo nos pontos junto comigo, viu? Que aí fica mais fácil para vocês aprenderem os pontos. Aqui de baixo, aqui, ó. Falta de prazer na relação sexual, 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 falta de prazer na relação sexual. Serve pra homem e pra mulher também, viu? Que tem homem também que tem bloqueio. Seja qual bloqueio que você tiver, você faz que vai funcionar do mesmo jeito. Falta de prazer na relação sexual, falta de prazer na relação sexual, aqui na clavícula, viu? Falta de prazer na relação sexual, falta de prazer na relação sexual, falta de prazer na relação sexual, falta de prazer na relação sexual. Aqui na linha do sutiã, falta de prazer na relação sexual, falta de prazer na relação sexual, falta de prazer na relação sexual, falta de prazer na relação sexual. Aqui no timo, falta de prazer na relação sexual ou clavícula. Clavícula não, é timo mesmo. Falta de prazer na relação sexual, falta de prazer na relação sexual, falta de prazer na relação sexual, falta de prazer na relação sexual. E se vir choro, deixa só aí, você vai batendo. Falta de prazer na relação sexual. Falta de fazer prazer. Aí você vai pensando, o que você sente quando você sente falta de prazer na relação sexual? O que você sente?
Aí, Rafa, eu sinto medo. Medo, aí você vai batendo. Medo, 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 medo. Aí, sim. Medo, 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 medo. Aí você vai falando medo, 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 medo. Se viu alguma imagem, você vai falando ainda. Continua medo, 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 medo. Aí você vai falando medo. Se vir tristeza, tristeza, tristeza. Se vir pânico, pânico. Aí você vai falando a emoção que você tá sentindo. Medo, 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 medo. Medo. Se vir alguma lembrança, você vai batendo e vai falando ainda. Medo, 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 medo. Aí você pode me chamar no privado, pra mim tá te ajudando mais com um olhar específico pra você. Medo, 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 medo. Aí você vai falar medo, 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 medo. Aí a tristeza, você fala tristeza. Aí você, o que você sente? O que você está sentindo agora? Quando você fala desse assunto, quando você pensa nesse assunto, tristeza, 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 tristeza. Aí você fala tristeza, tristeza, tristeza. É bom que você faça com os olhos fechados, viu? Aprendeu os pontos. Agora a gente fala no ponto da cabeça, olhos fechados. Medo, tristeza, 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 tristeza. Vem pra sobrancelha. Tristeza, 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 tristeza. Do lado da sobrancelha. Tristeza, 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 tristeza. Embaixo dos olhos. Tristeza, 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 tristeza. Debaixo do nariz. Tristeza, tristeza. Que é o buço, né? Tristeza, 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 tristeza. Aqui no queixo. Embaixo da boquinha, aqui no queixo. Tristeza, 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 tristeza. Na clavícula, tristeza, 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 tristeza. Tristeza, 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 tristeza. Tristeza, 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 tristeza. Aí você vai... Cada emoção que vir, você vai batendo nos pontos e nos meridianos que eu já te ensinei. Se vir raiva, raiva, raiva. Vamos fazer com a raiva. Raiva, 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 raiva. Bate na cabeça. Raiva, raiva, raiva. Bateu aqui, ó. Aqui na sobrancelha, aqui, ó. Raiva, 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 raiva. Aqui do ladinho. Raiva, 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 raiva. Embaixo dos olhos. Raiva, 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 raiva. Aqui embaixo. Raiva, 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 raiva. No queixo. Raiva, 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 raiva. Aqui na clavícula. Raiva, 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 raiva. No timo. Raiva, raiva, raiva. Aqui na linha do sutiã. Raiva, 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 raiva. Pode ser. Você tem que ir até esgotar as emoções. Primeira fase foi tristeza. Esgota a tristeza. Depois de tristeza, você começa a sentir raiva. Esgota a raiva. Depois da raiva, mágoa. Esgota a mágoa. Ódio. Esgota o ódio. Isso vai batendo, batendo, batendo. Pode ser que você chore. Pode ser que você sinta muita tristeza. Tem que sair essas emoções. Pode ser que a Rafa... Pode ser que se resolva rapidamente. Ou pode ser que precise que você faça mais de uma vez. Se eu faço assim, Rafa, não tô conseguindo sozinha. Eu prefiro que você me ajude. Mas pode me chamar no direct, pode chamar no privado, que eu vou te ajudar com o seu caso específico. É importante que vocês gostem de todas as emoções que são negativas, que estão negativas. E quando você sentir assim, alívio, aí chega na parte do alívio, aí você vai falar alívio, 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 alívio. Alívio, 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 alívio. Aí você vai alívio, 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 alívio. Aí no finalzinho você vai estalar os dedos. Quando chegar no alívio, chegar na alegria, chegar na paz, chegar na sensação boa, aí você fala sensação boa, bate nos pontos e você fala assim, está programado essa nova informação. Você tem que estalar o dedo. Porque aí todas as suas células, o seu emocional, o seu mental vai adquirir essa nova informação. Então, alguma memória de dor, alguma sensação de dor, algum bloqueio de dor, não vai existir mais. E agora passa a existir uma boa informação. Essa técnica é eficaz. Ela é testada cientificamente. Que eu falei, né? Que ia te ajudar a voltar a sentir prazer. Vem amanhã, na próxima live de amanhã, próxima palestra live,
que eu vou estar aplicando outras técnicas para te ajudar a voltar a sentir prazer. Essa é uma das técnicas. Eu vou estar aplicando outras técnicas em você. Então vem amanhã, convida essa amiga para participar. Vai ficar gravado. Você pode... Rafa, eu tô com dificuldade. Volta aqui e faz junto comigo. Vou deixar gravada para você. Eu sou Rafaela Silva, sou especialista em abusos e relacionamentos abusivos. Ajudo mulheres que passaram por abusos e relacionamentos abusivos, que são relacionamentos ruins, a ficar bem consigo, tanto nos danos e as sequelas geradas por essas relações, para que elas fiquem bem consigo, possa voltar a sentir prazer na relação sexual, possa se abrir para um relacionamento saudável. E eu tenho tratamento específico para tratar a questão que essa mulher está passando. Ajudar ela, né? Um beijo pra você. E aquele abraço bem gostoso assim, ó. E tchau pra você. Você se abraça, viu? Dá um abraço bem gostoso, não sei que você merece um abraço. E depois dessa sessão, você dá um super abraço em você. E bora conhecer esse corpinho seu, viu? Beijo!